Oi, Laura. Oi, boa tarde, Gabi. Beleza? Beleza, então acho que vocês já estão conectados comigo. Muito bem. Olha o pessoal, Júlia. Oi, Júlia. Beleza, Gabriela. Oi. Legal, turma. Então, beleza. Estamos seguindo a nossa botânica. O Gabriel também. Olá, Sor. Beleza. O pessoal da tarde é show de bola. Olha ali, da manhã também. Lembrando que essa aula, né, é para manhã e para tarde, né? É que a gente dá aula só de tarde, mas é para as duas turmas. Por extensivo, manhã e tarde. Olha aí, todo mundo chegando. Que maneiro. Estão se cuidando? Tá tranquilo aí na quarentena? Estão surtando? Eu agora já me acostumei, né? Tem aquela lenda dos 21 dias, que depois que tu faz 21 dias a mesma coisa, tu acaba te acostumando e aperfeiçoa só o processo. Eu acho que já comecei a aperfeiçoar o processo, né? Mas alguém está conseguindo ver a câmera? Não está conseguindo ver a câmera? Olha só, o Eduardo não está conseguindo. Dudu, sempre tu. Olha aí, semana passada foi a mesma coisa. Aqui tá tudo certo, diz a Júlia. Aqui tá tudo normal. Tem que clicar no meu nome de repente. Eduardo, clica no meu nome na câmerazinha. Que bruxaria. Que bruxaria é essa? Pior, semana passada eu lembro, foi a mesma coisa. Lembra? Semana passada o Eduardo também não estava conseguindo me ver. Mas também, né? Se tu conseguir me escutar, tá legal. Mas se bem que tem que baixar os slides. É que não tá aparecendo o teu nome. Gente do céu. Não tá aparecendo o meu nome, velho. Não sei como te resolver. Vamos ver se tem alguém aí da assistência para isso. Boa ideia. Boa ideia. De repente a Max está na rede, ou o Leandro, que possa te ajudar aí. Tá? Turma, vamos começar então? Então, boa tarde para todos, os dois foram dados. Vamos começar nossa aula de botânica aqui no Paul Talk, certo? Então, lembrando que sempre às quintas-feiras a gente tem um encontro. Agora deu, beleza. Todas as quintas-feiras a gente tem encontro lá no Instagram, né, no Objetivo Biologia. Acho que todo mundo já está meio que acostumado com essa ideia. Se vocês estão escutando um super barulho aí, é que eles estão trocando os corrimões, os corrimãos aqui da escada do prédio. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. Eu estava dando aula para o turma da MED e aí deu um super barulho. Então é de vez em quando que o barulho pode aparecer, tá, turma? Então vamos começar a nossa aula. Hoje a gente entra num outro grupo de plantas aqui no meu assunto, tá? Até semana passada a gente estava estudando os criptógamos, que eram as plantas que não possuíam estruturas reprodutivas visíveis. Lembra? Era o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas, tá? A gente estava discutindo esse assunto. Mas agora a gente vai dar mais um passo aqui no nosso entendimento, né? No nosso conteúdo. Agora vão ser as plantas, turma, que aperfeiçoaram o processo reprodutivo. Por quê? Porque agora elas terão estruturas reprodutivas. Voltei, mas teve aqui, caiu o sinal. Alguém deve ter entrado junto comigo, provavelmente, né? Exatamente, eu começo hoje os fanerógamos. Exatamente. Vocês estão me vendo de novo? Estão me vendo de novo porque realmente caiu a conexão aqui. Ah, beleza. Dudu, tu tá me vendo, Eduardo? A galera tá me vendo. Na hora que eu estava introduzindo o assunto, a conexão caiu, mas isso é bem comum. Obrigado, então, todo mundo de novo junto, tá? Áudio e vídeo ok para mim. Beleza, então, Gabriele, beleza. Muito bem, turma. Então eu estava falando realmente que hoje o assunto são os fanerógamos, tá? Que são as plantas que possuem estruturas reprodutivas visíveis. Nem sempre essa estrutura reprodutiva é a flor,
tá? O termo flor a gente vai usar para as angiospermas. Tá? Para as gimnospermas, que vão formar sementes nuas e desprotegidas, a gente usa algumas outras palavras para designar a estrutura reprodutiva. Tu pode chamar de estróbilo, tu pode chamar de cone, ou tu pode chamar, aqui na região sul, a gente chama de pinha. Sor, tu mandou slides novos dessa matéria? Não, os slides referentes a essa matéria, ele se chama os fanerógamos, tá? Esses slides eu já mandei já faz um tempo, mas se tu não tem aí, Vinícius, eu posso mandar de novo, tá? Semana passada a gente terminou pteridófitas, e hoje a gente está começando as gimnospermas aqui no Pautalk, mas eu já mandei esses slides, tá? Esses slides já foram enviados há um bom tempo. Beleza, procura mesmo, tá? Até porque a gente já teve essa aula no Instagram. Ó, tivemos live sobre isso. Correto, correto. Lembra que lá no Instagram tá um pouquinho adiantado. Lá a gente já tá... Nossa, essa semana vai ser tipos de frutos das angiospermas. Lá no Instagram a gente já está um pouquinho adiantado. E aqui a gente está com um pouquinho menos de aula, por quê? Porque esse processo aqui começou um pouquinho depois. Só por isso. Mas a gente vai dar todas as aulas que foram dadas no Instagram, a gente vai dar aqui também. Beleza, Júlia? Muito bem. Então, vamos iniciar falando das gimnospermas. As gimnospermas, elas têm biomas bem específicos, porque são plantas que curtem frio, tem que estar em região que tenha bastante vento e bastante umidade, tá? Essas plantas, elas têm biomas, por exemplo, mata de araucárias. Aqui na região sul a gente vai encontrar. Então tem o pinheiro do Paraná, que é a araucária angustifolia, que é o exemplo mais clássico, né? Na América do Norte a gente vai ter florestas de sequoias, né? As florestas de coníferas. A gente vai ter a taiga, né, que são os biomas mais clássicos para esses tipos de planta. Lembrando que a grande novidade aqui é o aparecimento da semente, né? Então, quando tu tem a semente, significa que a fecundação ocorreu dentro de uma estrutura própria. Ela não aconteceu externamente, né? Ela não aconteceu na água. Não foi na água que nem as briófitas faziam, ou que nem as pteridófitas faziam. Então agora tu tem estruturas, tu tem folhas reprodutivas que vão se reunir e vão formar cones, os estróbilos, tá? Que é o que a gente coloca no pinheiro. Sor, tem algum canal do YouTube que tu recomende para dar um reforço para as tuas aulas? Realmente estou com muita dificuldade em botânica. Olha, eu vou deixar gravado esses assuntos aqui no meu canal do YouTube. Eu já estou até fazendo aqui, ó, baixei programas aqui para gravar aulas, mas eu posso depois deixar para ti um contatinho aí, tem vários professores bacanas que falam desse assunto, tá? E qualquer dúvida me manda pelo Instagram também, as tuas dúvidas, né, pelo Facebook, vai mandando dúvidas aí que o tio vai te ajudando aqui também, tá? Mas o legal para estudar botânica é fazer desenho, fazer resumo, e realmente são muitas estruturas, né? Super aceito os contatinhos. Vou mandar então para ti aí, tá? Mas para estudar botânica, realmente, tem que organizar fichas, tem que colocar o nome das estruturas e os conceitos, tá? Essa que é a ideia. A botânica ela se torna um pouquinho difícil porque tem muitos palavrões, né? Tem muitas expressões, tem muitos conceitos, e lembra que sempre a gente tem que seguir os conceitos. Sempre os conceitos. Beleza? Então vamos começar a assistir os slides aqui, vamos começar a comentar os slides. Vou virar a câmera, depois a gente volta junto aqui. Então, como eu estava falando para vocês aqui, ó, o grupo das gimnospermas, esse termo aqui, gimnosperma, significa ó, semente desprotegida. Então, ó, esperma é semente, e gímeno quer dizer que elas estão desprotegidas. Elas não estão no interior de frutos, né? Falta um receptáculo para guardar o fruto. Mas qual é a grande característica de tu ter semente? O embrião agora, ele não fica mais guardado dentro do gametângio feminino. Agora, o embrião da planta vai ficar guardado dentro de um receptáculo, dentro de uma casca que contém reservas nutritivas, e aí ele vai poder se desenvolver lá dentro.
Então, a semente é que vai proteger os nossos embriões dessas plantinhas aí. No grupo das angiospermas, essas sementes elas vão ficar protegidas dentro de frutos, que é o nosso assunto da semana que vem, certo? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, como eu estava comentando com vocês, as araucárias, né, aqui as cicas, aqui nós temos os pinheiros, tá vendo? E aqui nós temos as gigantescas sequoias. O que a gente vai notar nesse grupo aqui é que o esporófito, né, que é a planta propriamente dita, que é a fase diploide dessa minha planta, ela é bem desenvolvida. Ela tem raízes profundas, né? São raízes pivotantes para procurar água. Lembra que o grupo dos pinheiros, por exemplo, das araucárias, são plantas muito competitivas. São plantas que vão depender de nutrição do solo para se desenvolver. Então, outras plantas que tentam surgir ao lado desses pinheiros acabam tendo a sua vida encurtada. Por quê? Porque essas plantas elas liberam no solo toxinas que vão retardar o crescimento, até mesmo matar essas plantas. Isso a gente chama de amensalismo, que é uma relação desarmônica, onde eu vou inibir o crescimento do meu adversário a partir de substâncias químicas. Então pode perceber que do lado dessas plantas, pouquíssimas coisas conseguem nascer. Tá? Pouquíssimas plantas, pouquíssimos outros organismos vão conseguir se desenvolver ao lado dessas plantas. E aí elas assumem um tamanho gigantesco, né? Elas é que possuem o esporófito mais desenvolvido, elas têm caule lenhoso, elas têm folhas, podem ser folhas simples ou folhas compostas, que vão realizar a fotossíntese, e aí já vai desenvolver, em determinadas épocas do ano, as estruturas reprodutivas, que a gente chama de estróbilo. Lembrando também que nesse grupo, normalmente, elas têm sexos separados. Nós temos árvores que vão produzir estróbilos masculinos, e nós vamos ter árvores que vão produzir estróbilos femininos. Então, geralmente, nesse grupo, é bem nítida a separação sexual. E aí formam os organismos que a gente chamou de dioicos. O que é um organismo dioico? São organismos que têm sexos separados. Era diferente das nossas samambaias da semana passada, que elas tinham tanto o arquegônio quanto o anterídeo no mesmo prótalo. Lembra disso que a gente discutiu? Se tu pegar a aula da semana passada, tu vai ver que as samambaias elas são monóicas. No mesmo grupo, no mesmo corpo, vai ter os dois aparelhos sexuais. Fechou aqui? Então, de novo, o esporófito é a fase predominante, o gametófito aqui, ó, só tendo microscopia mesmo para enxergar o gametófito. Daqui a pouquinho a gente vai comentar o que é o gametófito dessas gurias aqui. Então, as características principais desse grupo, e aí eu aponto como sendo a primeira característica, a heterosporia. O que é a heterosporia? Bom, o nome já está dizendo, esporos diferentes. Então, o tamanho dos esporos, eles vão ser diferentes. O esporo feminino tende a ser um esporo grande, e o esporo masculino tende a ser pequeno. Por que isso? Isso vai acompanhar com uma desigualdade no processo de meiose. Tudo tem a ver com a meiose. Na hora que essas plantas vão formar os seus esporos, a meiose feminina ela é desigual, ou seja, uma das células vai captar a maior parte do citoplasma, enquanto as outras não. Então tu vai formar um superesporo, que tu vai chamar de megásporo, e na parte masculina, como a meiose ela não é desigual, é uma meiose parelhinha, ela vai formar 4 células pequenas, que a gente vai chamar de micrósporo, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Então, isso aqui é uma primeira característica muito importante dos fanerógamos. Isso vai acontecer nos dois grupos, tanto na gímeno quanto na angiosperma, tu vai ter esporos de tamanhos diferentes, tá? Então, é por isso que aqui surge o grão de pólen. Aqui tu tem grão de pólen, certo? O grão de pólen vai surgir nesse momento. Tu vai ter aqui o óvulo, né, que vai ser o esporo desenvolvido. Depois, quando esse óvulo germinar, ele vai formar o gametófito, vai formar os arquegônios e depois vai formar a oosfera. Então, a heterosporia marca essa novidade. E é a partir da heterosporia que surge o grão de pólen, que é o micrósporo desenvolvido, e com isso
E com isso, gurias e guris, surge o processo de polinização. Essas plantas, elas não produzem ainda estruturas que vão atrair os agentes polinizadores. Elas ainda não são coloridas, elas não têm néctar, elas não têm cheiro. Então, o único recurso para essas plantas é utilizar o vento como sendo o agente polinizador. O vento vai ser o responsável por transportar o grão de pólen. O barulho tá tremendo aqui, tá difícil o negócio hoje. Ô, segunda-feira de barulho aqui no meu prédio. Beleza. Mas voltando aqui ao nosso assunto. E essa polinização pelo vento, a gente vai chamar de anemofilia, tá? Então eu vou voltar a câmera agora para o slide e a gente vai continuar discutindo esse assunto. Certinho? Então, olha aqui o surgimento do grão de pólen, com isso surge a polinização pelo vento, a anemofilia. Era isso que a gente estava discutindo agora há pouco. E as estruturas reprodutivas, ó, visíveis, e a gente vai chamar de estróbilo. E aqui estão os biomas mais comuns para essas plantas, ó, mata de araucária, a taiga, florestas temperadas, tá? Lembrando que na floresta temperada a gente tem o inverno bem definido, o verão bem definido, e aí elas conseguem também se reproduzir, tá? Não quer dizer que tu não vai encontrar gimnospermas em outros biomas, mas o que eu estou discutindo aqui é quanto à biodiversidade. Nesses biomas que eu citei, mata de araucária, taiga e floresta temperada, é onde eu vou ter uma biodiversidade mais acentuada. E é muito estranho quando os professores de biologia dizem que nesse grupo tudo é pinheiro. Não mesmo, tá? Não mesmo. Eu até acho legal a brincadeirinha, para decorar o exemplo, mas nem tudo aqui são pinheiros. Nós temos sequoias, nós temos ciprestes, nós temos o ginkgo biloba, e cada uma com a sua morfologia e com a sua fisiologia bem definida, tá? Seguindo em frente, agora vem uma parte bem burocrática da minha aula, tá? Agora é uma linha sucessiva de formação de estruturas, tá? Então a gente vai agora analisar uma planta, uma árvore masculina, e depois a gente vai analisar uma árvore feminina e vamos ver como é que as estruturas vão sendo produzidas na época reprodutiva. Fechou? Então vamos voltar com aquele assunto que a gente estava discutindo agora há pouco. Os esporos masculinos, eles são de tamanhos pequenos, porque quando tu tem a meiose masculina nessas plantas, todas as células que são produzidas a partir do processo são do mesmo tamanho. E aí tu vai chamar de micrósporo. Mas para tu chegar nesse micrósporo, usar esse termo microsporo, né, a gente tem outras estruturas que antecederam essa fase. Tá? Então vamos começar passo a passo aqui no slide. Então eu preciso que tudo aconteça no interior de um microestróbilo. O que seria esse microestróbilo? Seria a inflorescência masculina, certo? Seria a inflorescência masculina. Seria o conezinho masculino. No interior desse conezinho masculino, lá na árvore masculina, existirão cápsulas cheias de células que sofrerão meiose. Como é que é o nome dessas cápsulas que contêm as células que vão sofrer meiose para formar os esporos? A gente vai chamar de microesporângio. Então tu tem que te acostumar agora aqui. Como aqui tu vai ter diferenciação de tamanho dos esporos, tu tem que botar esse micro na frente. Tu sabe o que é o esporângio? A gente discutiu semana passada. O esporângio é o órgão produtor de esporos. Só que aqui tu vai chamar de microesporângio, por quê? Porque tu está falando do pinheiro masculino, tu está falando da estrutura masculina. Então olha que eu até coloquei aqui do lado, ó. Esse microesporângio, ele é diploide e é onde acontece a meiose. É onde vai ocorrer a meiose. E desse processo aqui meiótico, o que eu vou produzir? Eu vou produzir os micrósporos. Tá vendo aqui na sequência? Então, o micrósporo, ele ainda não é o grão de pólen. Ele é o resultado do processo meiótico dessas plantas. E aí ele vai sofrer um processo de maturação e os seus núcleos vão se dividir. E aí tu vai ter o polo vegetal e o polo
Na verdade, a gente chama de célula vegetativa, né? E célula germinativa no interior do grão de pólen. Quando o núcleo do micrósporo sofrer a mitose, aí sim tu pode chamar ele de grão de pólen. Daqui a pouco eu tenho uma figura para te mostrar, tá? Daqui a pouco a gente vai olhar a figurinha. Então, tu tem o micrósporo, ele é o resultado da divisão celular, o núcleo dele vai sofrer uma mitose, vai se dividir em dois, e aí ele vai formar, então, o grão de pólen, que é o nosso esporo, que vai ser transportado até a estrutura feminina. Aí, quando o grão de pólen chegar na estrutura feminina, ou no estróbilo feminino, ele vai passar por um processo hormonal, ele vai ser ativado por hormônios, e ele vai começar a germinar. E aí ele vai formar o quê? O tubo polínico. E agora eu vou voltar a câmera para mim, porque isso aqui é um momento muito importante da história das plantinhas. Bom, o tubo polínico, na verdade, ele vai se formar no interior da estrutura feminina. O vento vai levar o grão de pólen até o estróbilo feminino, ele vai cair numa abertura chamada de micrópila, e aí vai passar a sofrer ação de hormônios, da giberilina principalmente. E aí ele começa a se alongar. E aí vai vir um outro hormônio chamado auxina, que vai promover a curvatura dele. Então tem um que alonga e tem outro que faz a curvatura. Futuramente a gente vai estudar aqui os hormônios vegetais, mas é o momento dos hormônios. E aí vai formar esse tubo longo. Esse tubo, que tu vai chamar de tubo polínico, é o gametófito. É o microprótalo, certo? É o microprótalo. É o gametófito da minha plantinha. Cara, a gente não consegue enxergar gametófito. Vamos lembrar, ao longo do processo evolutivo dos vegetais, o esporófito cresceu e o gametófito reduziu. O gametófito ficou extremamente reduzido. A olho nu é muito difícil de enxergar. E foi o tubo polínico que possibilitou com que as plantas não dependessem mais de água para reprodução, tu entende? Pode chover, pode não chover, se tiver vento e o vento transportar o grão de pólen, o tubo polínico vai se formar dentro da estrutura feminina. Agora é fecundação interna, tá vendo? Então eu não preciso mais de quê? Água. Eu não preciso mais de água para reproduzir. Vou abrir aqui as minhas mensagens para ver se tem perguntas. A Rafa perguntou sexos separados que produzem... Como assim, Rafa? Não entendi agora aqui. Eu tava comentando antes que sexos separados são os dioicos, né? Então, eu vou ter um pinheiro masculino. Eita, eu nunca tinha enfrentado isso, eu tinha visto todo mundo reclamar que estava caindo a conexão e pá, comigo nunca tinha acontecido. Hoje já aconteceu 2 vezes, desculpa, então vamos seguir em frente. Espero que vocês estejam me olhando e me ouvindo de novo. Manda um oi aí para mim. Toda vez que eu vou olhar as mensagens, gurizada, acaba caindo. Ah, voltei, mas hoje tá difícil, né? Hoje tá difícil. Não sei se é a minha internet que tá ruim. Bem-vindo ao Paul Talk. Pior, tô tendo batizado hoje, Eduardo. Tô tendo porque nas últimas semanas todas que eu trabalhei aqui na plataforma, nunca caiu, minha aula foi contínua. De manhã foi tranquilo, tá? Mas vamos seguir em frente. Mas só respondendo a pergunta anterior, realmente, os pinheiros eles têm sexos separados, então eles se chamam dioicos. E eles vão produzir esporos masculinos e femininos, tá? De forma separada. Não quer dizer que não possa ter uma espécie de araucária que tenha sexos
juntos, né? Que tenha o estróbilo masculino e o feminino juntos. Existe. Pior é que existe, mas não é o comum do grupo. O comum do grupo é ter sexos separados. Vamos voltar aqui para o nosso slide, vamos ver se a gente consegue terminar a parte reprodutiva. Muito bem, então o tubo polínico é o gametófito que vai se formar. E aí vocês vão perceber que a célula germinativa do tubo polínico, existe uma célula germinativa lá, ela também vai sofrer uma mitose. É o que a gente chama de endomitoses, né, que são mitoses internas do núcleo. O núcleo vai se repartir, vai se bipartir, e aí vai formar os núcleos espermáticos. Então, o que são os núcleos espermáticos? São os gametas, tá? São as células reprodutivas. Então, aqui tu tem toda a sequência, desde a estrutura reprodutiva, que é o microestróbilo. No interior desse microestróbilo está o microesporângio. E aí, a partir da meiose aqui, ó, tá vendo? Tu vai ter a formação dos micrósporos. O micrósporo vai sofrer maturação e formar o grão de pólen. O grão de pólen, quando germinar, a partir de processos hormonais, vai formar o tubo polínico, que é o gametófito. E no interior do tubo polínico, por endomitoses, eu vou formar núcleos espermáticos. Fechou? Então essa é a sequência masculina dessas plantinhas. Agora vamos para a sequência da feminina, né? Agora vamos para o feminino. E aí tu vai perceber que é só trocar o micro pelo mega, tá? Se tu quiser usar o prefixo macro, também pode, tá? Também tá valendo. Aqui, ó, em vez de tu chamar de mega estróbilo, tu quer chamar de macro estróbilo, tá certo também, tá? Eu só acho que a palavra mega, ela soa mais bacana, tá? Ela tem uma sonoridade mais bonita. Então, ó, megastróbilo seria o cone feminino. Geralmente, o megastróbilo é o que a gente coloca no pinheiro de Natal, entendeu? É a pinha, turma. É a pinha. É aquela estrutura da onde vai sair os pinhões. Lembra que é sempre no interior da estrutura feminina que vão ser produzidos os embriões. Então, não é do estróbilo masculino que tu vai ter o surgimento dos pinhões. Não! A semente vai se formar no interior da estrutura feminina, porque é ela que vai receber o grão de pólen. É ali que vai acontecer a fecundação e no posterior momento a produção da semente. Entendeu? Então a semente, ela está contida dentro da estrutura feminina e não da estrutura masculina. Por isso que aqui fica muito interessante tu visualizar isso. Quando tu vai no Jardim Botânico aqui de Porto Alegre, exatamente ali no bioma que eles caracterizam como sendo de mata de araucária, porque o Jardim Botânico daqui... Deixa eu voltar aqui a câmera rapidinho. O nosso Jardim Botânico aqui, ele é dividido por biomas. Não sei se vocês viram isso, já constataram essa realidade. E aí tem uma parte que é de mata de araucária, tem uma parte que é de banhado, tem uma parte que é de mata atlântica, tem uma parte que simula o deserto, lá onde tem os cactos, né? E aí na parte de mata de araucária, o que acontece? Qual é a grande frustração? Como os pinheiros aqui do Jardim Botânico são todos masculinos, tu nunca vai encontrar a pinha fértil. Tu nunca vai encontrar os pinhões ali, entendeu? Tu sempre encontra a inflorescência seca, estéril por dentro, porque não se forma embriões na estrutura masculina. Por isso que é sequinho, é só a parte seca ali da inflorescência. Tu não vai ter pinhões sendo vistos ali no nosso Jardim Botânico. Então volta para o slide aqui. Voltando aqui para o slide, a gente começa a ter as estruturas muito semelhantes. Então, tu tem o megaestróbilo, e no interior do megaestróbilo vai estar o megaesporângio, porque agora eu estou falando de estruturas femininas, e vai acontecer a meiose no interior dos megaesporângios, dessas cápsulazinhas cheias de células que vão sofrer divisão celular. E aí, a partir da meiose dessas células, o que vai ser formado? O megásporo. Né, o esporo grandão. Lembra, turma, que a meiose tem como resultado 4 células. Só que dessas 4 células, uma apenas vai ser o esporo grandão, o megásporo. As outras 3 vão se degenerar. Então, sempre lembrando, a gente nunca pode esquecer que a meiose produz 4 células filhas.
Só que aqui na meiose feminina das minhas plantinhas, tá, somente uma das células é funcional. As outras células não, elas se degeneram, certo? Então eu vou ter apenas um megásporo lá dentro da estrutura feminina do megastróbilo. E aí o que vai acontecer? Esse megásporo, ele vai se desenvolver, ele vai germinar. Lembra, porque todo megásporo ele germina, ele se desenvolve. Então, ó, esse megásporo, ele vai evoluir para uma estrutura que a gente vai chamar de óvulo, tá? Então é o megásporo maduro, a gente vai chamar de óvulo. Então eu botei aqui, ó, é o esporo maduro. E aí a germinação desse óvulo vai formar o quê? Os arquegônios, que são que é o gametófito, né? É que, na verdade, o que acontece aqui nessas plantas? Não é um arquegônio que é formado. Eu posso ter aqui, ó, centenas de arquegônios sendo formados. Sério, as gimnospermas, elas têm um processo que a gente chama de polispermia. Ou polimbriogênese. Isso, polimbriogênese, porque ela vai formar vários embriõezinhos, mas somente um desses embriõezinhos é que vai se desenvolver. Os outros viram restos de comida, viram reservas nutritivas para aquele único embrião que se desenvolveu. Então aqui, ó, eu posso ter no interior do óvulo vários arquegônios se desenvolvendo, mas apenas um, lembra disso, apenas um vai ser funcional, os outros vão virar comida. E esses que vão virar comida, vão virar um tecido que a gente vai chamar de endosperma primário, que na verdade são restos de arquegônio. Esses arquegônios que sobrarem vão virar tecido nutritivo. É amido, na verdade é amido, e aí o embrião ele vai se nutrindo desse amido até que a semente germine e ele possa formar raiz, caule, folhas e inflorescências novamente, certo? Então no interior dos arquegônios, também vai ter uma mitose para formar o gameta. Então esse cara aqui é o arquegônio, é o gametófito, e a oosfera é o gameta, tá? É o mesmo processo. Se a gente fosse fazer assim, uma comparação entre o masculino e o feminino, tá? Volta para minha câmera aqui. Vamos fazer aqui uma comparação entre as duas plantas, tá? O pinheiro masculino e o pinheiro feminino. Lá no pinheiro masculino, tu tem um micrósporo. Fechou aí? Tu tem um micrósporo, que é o resultado da meiose. No feminino, tu tem um megásporo. Tá? Isso é legal de tu colocar frente a frente. Como eles são resultados da meiose, eles são N cromossomos. Eles têm a metade do número de cromossomos. Então, no masculino é micrósporo, no feminino é megásporo. O micrósporo vira o grão de pólen, fechou? E o megásporo vira o óvulo. Então são as células maduras. Agora vamos fazer essas células germinarem. O grão de pólen germina formando o quê? O tubo polínico. O óvulo germina formando o quê? O arquegônio. Então tubo polínico e arquegônio são o quê? O gametófito. Tá vendo? Não tem como enxergar isso. Eles reduziram de tamanho. No interior do tubo polínico, por mitose, forma o quê? Os núcleos espermáticos. O que são os núcleos espermáticos? Os gametas. E no interior do arquegônio, o que vai se formar por mitose? A oosfera, que é o gameta. Então, o que vai acontecer no processo reprodutivo? Os núcleos espermáticos vão fecundar a oosfera. Na verdade, aqui é um pouquinho diferente. Só o primeiro núcleo espermático é que vai fecundar a oosfera. Ponto. No próximo assunto que a gente for ter aqui na aula do Paul Talk, aí que vai ser um pouquinho diferente. Aí o primeiro e o segundo núcleo espermático, eles fecundam, vai ser uma fecundação dupla. Mas aqui não. O primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera e vai formar o embrião. É isso aí. Eu acho que eu tenho agora um slide mostrando isso aí para vocês. Muito bem, está aqui o slide mostrando para vocês o que acontece. Então aqui nós temos as araucárias, né? Essa araucária aqui é a masculina, vamos começar por ela, ó, araucária masculina, e aqui nós temos a araucária feminina. Então aqui vai ser produzido, ó, o estróbilo masculino, ó, o microestróbilo,
tá vendo? E nessa daqui vai ser formado o megaestróbilo, ó, que é a pinha. Tá vendo que é bem diferente uma da outra? Uma é bem mais magrinha, bem mais flexível. Por que essa daqui tem que ir mais alongada? Por quê? Porque vai bater o vento e vai transportar o grão de pólen que está ali dentro. E essa daqui, ó, tá vendo? Ela é mais rígida, ela é mais redondinha e é ela que vai receber o grão de pólen. Lembrando que essa estrutura aqui, ela é fotossensível. Quando bate luz, ela se abre, certo? Então, o que acontece aqui? No interior do microestróbilo vai acontecer a meiose, é isso que tu tem que saber para a tua prova de vestibular, e vai formar o quê? O grão de pólen, que é o micrósporo, e aqui ele já está desenvolvido. Ó. Nesse slide aqui, eu já tenho a figura do grão de pólen desenvolvida com a célula vegetativa e a célula germinativa ali em cima. E aí o que vai acontecer? Vai bater o vento, né? Foi um vento que passou, que te trouxe e te levou. Muito bem! Aí vai bater um ventão aqui, ó, processo de anemofilia, e o grão de pólen vai ser transportado até a estrutura feminina. Olha aqui, ó, na estrutura feminina, o grão de pólen vai chegar e vai se conectar à micrópila, certo? Mas até aqui, ó, deixa isso aqui pra gente discutir daqui a pouquinho. Vamos para a parte feminina. Na parte feminina, turma, deixa eu mostrar para ti aqui. Nós temos aqui na... Ah, mas tá difícil. Aqui, agora foquei, ó. Muito bem. No megaestróbilo existem várias escaminhas, que são os megaesporângios, tá? Então a gente vai descascar uma dessas escaminhas, que no futuro vai se transformar no pinhão, e vamos ver o que está acontecendo lá dentro, tá? Lá dentro dessa estrutura, que é isso aqui que tu está visualizando. Então essa daqui é uma das escaminhas da minha pinha. Lembrando que uma pinha, depois que ela está madura, ela pode produzir até 100 pinhões. Sério, turma, entre 80 e 100 pinhões. Então, na verdade, aqui ó, tá chegando uma galera de grão de pólen. É uma chuva de grão de pólen que vai chegar até aqui. Um monte de grão de pólen vai chegar. Então, chegou o grão de pólen aqui, ó, tá vendo? Deixa eu abrir mais aqui meu computador. O grão de pólen chega aqui, o que começa a acontecer? Começa a acontecer o processo de germinação do grão de pólen. Ó, ele vai formar o tubo polínico. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui o tubo polínico. Aqui, ó. Deixa eu botar minha caneta aqui, ó. Oi. Tá aqui o grão de pólen, ele caiu na aberturinha, formou o tubo polínico. E aí o primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera. Vai acontecer o processo de fecundação. Então, ó, novamente mostrando, aqui o grão de pólen, ele vai cair na micrópila, vai desenvolver o tubo polínico e o primeiro núcleo espermático vai fecundar a oosfera. O que sobra, tá vendo aqui, ó? O que está sobrando aqui vira o endosperma primário. Jesus! Tá? Vira o endosperma primário, que é um tecido nutritivo. Na sequência, turma, depois que ocorre a fecundação, o que tu tem? Tu tem a formação, essas paredes do megaesporângio, elas vão solidificar, formando a casca da semente. Lembrando que essa casca, ela é diploide, ela tem 2 N cromossomos. Eu vou ter um embrião protegido lá dentro e se alimentando do endosperma primário. Pronto, nós temos aqui uma semente madura produzida, certo? E lembrando que desse processo reprodutivo, deixa eu voltar a câmera para mim, desse processo reprodutivo, cada pinha tem uma taxa de natalidade muito alta, mas provavelmente um pinhão, 2 pinhões vão conseguir germinar. Para isso, o que acontece? Como o pinhão ele é rico em nutrientes, ele atrai animais que vão se alimentar desse pinhão. Na região sul aqui nós temos a gralha azul, que é uma ave, coisa mais linda essa ave, que como as penas dela são muito lindas, os caras matam essa ave para retirar as penas. Então ela já está bem ameaçada de extinção. Mas o que a gralha azul faz? Ela come o pinhão, certo? Ela come a semente da gimnosperma. Quando passa pelo trato digestivo da ave, a dormência da semente é quebrada. O que é a dormência? É um período de inativação do embrião. É um período em que o embrião não está ativo reprodutivamente.
Então, a dormência é quebrada e quando essa semente sair pela cloaca da ave, aí sim ela germina. Mas aí a ave já foi para outro lado da mata. E aí a germinação vai acontecer muito longe da onde a planta mãe existia. Essa é outra questão. Espalhar a semente é fundamental, por quê? Porque tu não pode germinar do lado da planta mãe. Porque se tu germinar perto da planta mãe, ela inibe teu crescimento. Lembra que a gente estava discutindo agora há pouco aqui na minha aula? A gente estava discutindo isso. O pinheiro é uma planta extremamente competitiva. As araucárias são competitivas. Então, se aparecem outros organismos próximos, ela tenta eliminar com substâncias químicas. Então, muitas sementes, se tentarem germinar antes do tempo, perto da planta-mãe, vão acabar padecendo. E a gente pode observar o seguinte: a planta vai produzir um grande número de sementes, muitas, para que talvez pouquíssimas tenham sucesso. Mas se essas pouquíssimas tiverem sucesso, está garantido, a planta está garantida na natureza, certo? É o que a tartaruga faz, cara. A tartaruga bota um monte de ovos e pouquíssimas tartaruguinhas vão atingir a fase adulta. A maior parte vai morrer, vai ser alimento para outros seres vivos, vão morrer afogados ali na onda, certo? Nem vão sair do ovo, mas algumas vão conseguir. Né, algumas conseguem, que nem aqui a minha plantinha. Vou produzir um monte de sementes para que talvez alguma semente tenha sucesso. Na próxima aula, e vamos aqui fazer o sinal da cruz, que não tenha problemas técnicos nem barulhos aqui no meu corredor, aí a gente vai começar a estudar as angiospermas, tá? As angiospermas. Vocês têm alguma pergunta? Vamos ver aqui as perguntinhas. O senhor pode repetir rapidinho a parte da semente? Que parte da semente que tu não entendeu, Júlia? Como é que é composta a semente? É isso? Bom, o que acontece? Depois que acontece a fecundação, que o núcleo espermático fecunda a oosfera... Ah, tá. Então, beleza, vou te explicar isso, tá? Então, depois que ocorre a fecundação, o que vai acontecer? As paredes do megasporângio começam a se solidificar, formando a casca da semente. Então, por isso que a casca ela é diploide. Ela é 2N, tá? O embriãozinho fica guardado dentro dessa estrutura, o embriãozinho também é diploide. E o endosperma primário que está em volta, que é esse resto de arquegônio, que o embriãozinho vai se alimentar, aí é N cromossomos. Então, isso é bem boa a tua pergunta, tá? Porque a semente das gimnospermas é diferente das anjo. É bem diferente. Então, tu tem uma casca diploide, tu tem um embrião diploide e tu tem um endosperma haploide, tá? Muito legal a tua pergunta. Muito boa. Eu vou dar vocês vão visualizar aqui a nossa próxima aula na semana seguinte. Olha aqui, ó. Na semana que vem, nós vamos estudar aqui a flor, porque agora sim vai ter flor, então a gente vai entrar no grupo das angiospermas, certo? Esse é o nosso tema da aula do dia 10, né? Não, hoje é dia 4, então da aula do dia 11, certo? Então volta aqui para mim, um beijo. Lembrem, o pessoal que me assiste lá no Instagram, a gente está bem adiantado lá no Instagram, aparece lá, a turma de vocês tem aulas 11 da manhã, toda quinta-feira. Avisa o amiguinho, avisa a amiguinha. 11 da manhã, e essa semana a gente vai finalizar as angiospermas e quem sabe começar a fotossíntese, certo? Beijo do professor, tchau, tchau, até semana que vem. Fui!